Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. Você está no centro de um lago silencioso, nenhuma brisa, nenhuma corrente, só a imobilidade e a estranha sensação de que, apesar de tudo parecer calmo, algo em você está pedindo por movimento. Talvez você esteja assim, vivo, mas não florescendo, como uma planta que recebe luz, mas não cresce, como um corpo que respira, mas não se expande. E talvez isso nem doa como uma ferida aberta, mas pesa como um cansaço antigo, como um vazio que se disfarça de rotina. Bruce Lipton nos mostra que essa estagnação tem raízes mais profundas do que imaginamos. Ela não nasce dos fatos, nasce do campo invisível, onde vivem nossas crenças inconscientes. Crenças que, silenciosamente, moldam nossos comportamentos, emoções e até nossa biologia. Joe Dispenza completa: o cérebro pode ser reprogramado, mas isso só acontece quando saímos do piloto automático e entramos no campo quântico do que ainda não foi vivido, mas já pode ser sentido. Hoje vamos atravessar essa imobilidade, não com fórmulas, mas com consciência, não forçando o vento, mas descobrindo como chamá-lo de dentro. E se esta mensagem tocar algo em você, inscreva-se neste canal, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa se mover por dentro, porque quando uma alma desperta, ela pode inspirar outra a respirar diferente. Talvez você esteja cansado, mas não saiba exatamente do que. Talvez você acorde com o corpo inteiro, mas com a alma adormecida. E talvez, no silêncio entre um dia e outro, você perceba que algo dentro de você parou de crescer. É uma dor discreta, que não chama a atenção, mas está sempre lá, como se a vida tivesse perdido o frescor, como se o entusiasmo tivesse sido arquivado, como se você tivesse se adaptado a sobreviver, mas tivesse esquecido como se vive de verdade. Essa estagnação não acontece de uma vez. Ela vai se instalando devagar, até que você se acostuma com o pouco, com a falta de brilho, com a ausência de sentido. Você cumpre tarefas, mantém conversas, responde mensagens. Mas o que pulsa por dentro é uma pergunta que ainda não tem voz. Será que é só isso? E não é só isso. Essa sensação de estar travado, de repetir os mesmos padrões, de andar em círculos emocionais, não é sinal de fraqueza. É sinal de que há algo dentro de você esperando para ser libertado. Talvez o que você chama de estagnação seja, na verdade, a alma dizendo: estou pronta para florescer, mas você precisa me escutar. A maioria das pessoas vive acreditando que pensa por si mesmas. Mas, como Bruce Lipton revela, até 95% do que pensamos vem de programas inconscientes, crenças antigas, herdadas, repetidas em silêncio. São ideias que foram plantadas em nós quando ainda não sabíamos escolher. Você não é capaz. É melhor não tentar. Isso não é para você. Elas se alojam como trilhas sonoras que tocam em segundo plano e seguimos dançando no mesmo ritmo sem perceber. E aqui está o erro invisível, confundir essas crenças com verdades absolutas. Você não diz que acredita nelas, mas sente como se fossem reais. E sem perceber, elas decidem seus passos, suas pausas, suas limitações. Lipton nos mostra que não são os genes que moldam sua vida. É o ambiente, inclusive o ambiente interno que você cria a cada pensamento, a cada emoção, a cada memória que ainda te habita. Imagine alguém que acredita lá no fundo que não merece ser feliz. Essa crença não precisa ser falada, ela apenas conduz. E mesmo quando oportunidades surgem, essa pessoa recua, sabota, foge. Tudo para confirmar o que a mente inconsciente acredita ser verdade. Mas a verdade pode ser outra. Quando você começa a observar os padrões que se repetem, as situações que voltam, os sentimentos que persistem, você começa a identificar os fios invisíveis que te prendem. E só quando você vê o programa é que pode começar a reescrevê-lo. Nem toda estagnação é resistência. Muitas vezes, ela é proteção. Existe algo em você que quer se expandir,
Mas existe outra parte, silenciosa, temerosa, infantil, que só quer se manter a salvo. E essa parte, sem que você perceba, é quem segura os remos. Talvez você tenha aprendido que crescer é perigoso, que confiar é arriscado, que abrir o coração dói. Então, o que faz o seu sistema emocional? Cria um campo de segurança onde tudo é previsível, mesmo que seja limitado. E nesse campo, a alma respira, mas não voa. Bruce Lipton explica que nosso sistema biológico responde com alívio à familiaridade, mesmo que a familiaridade seja desconfortável, mesmo que ela impeça a vida de florescer. É como alguém que passou tanto tempo no escuro que agora tem medo da luz. Joe Dispenza nos mostra que a mudança real começa quando ensinamos ao corpo que o novo não é uma ameaça, é uma possibilidade, e isso acontece aos poucos, com gentileza. A segurança que sua alma deseja não está em repetir o conhecido, está em criar uma base interna tão presente, tão amorosa, que o desconhecido deixa de ser inimigo e passa a ser campo fértil. A estagnação não é o fim. É só a pausa de alguém que ainda está aprendendo a confiar na vida que quer nascer por dentro. A ciência e a espiritualidade, por muito tempo, caminharam em lados opostos, mas hoje, mestres como Bruce Lipton e Joe Dispenza revelam: elas se encontram dentro de você. Seu corpo é biológico, sim, feito de células, impulsos, hormônios. Mas também é campo, feito de energia, vibração, consciência. Lipton nos mostra que cada célula responde ao ambiente ao redor, mas o ambiente que mais influencia é o emocional. São suas crenças, seus sentimentos, seus pensamentos repetidos que ditam a química que você produz. Você não sente apenas o que vive, você vive o que sente. Dispenza, por sua vez, nos convida a sair do piloto automático e acessar o campo quântico. Um espaço onde não existe passado nem futuro, apenas potencial. E esse campo responde ao que você emite, não com palavras, mas com coerência. Quando o que você pensa está em harmonia com o que você sente, e isso guia o que você faz, você entra em estado de alinhamento vibracional. Imagine um rádio. Você quer ouvir uma música diferente, mas continua sintonizado na mesma estação. Mudar de frequência exige mais do que vontade, exige ajuste interno, presença. Escolha consciente. É por isso que a mudança real não começa fora, começa no instante em que você reconhece que é ponte entre o invisível que acredita e o real que manifesta. Às vezes, o que chamamos de zona de conforto não é confortável, é apenas familiar. Você já se perguntou por quê? Mesmo desejando tanto a mudança, algo dentro de você insiste em permanecer onde está? Bruce Lipton explica que nosso sistema emocional reage com alívio ao que conhece, mesmo que isso nos limite. O corpo aprende a viver com escassez, a mente se acostuma com a repetição, o coração se adapta a não sentir demais. E quando isso se repete por tempo suficiente, você começa a chamar isso de vida. Mas não é vida. É apenas sobrevivência emocional. Imagine uma árvore que, por medo dos ventos, decide crescer rente ao chão. Ela está firme, sim, mas não toca a luz, não vê o céu. E assim também acontece com a alma que, por segurança, se encolhe. Ela respira, mas não expande. Ela vive, mas não floresce. A zona de conforto vibracional é esse lugar energético onde o conhecido aprisiona mais do que protege. E sair dele não exige coragem heróica. Exige consciência sutil. O primeiro passo é nomear. Perceber que o conhecido já não serve. E quando você enxerga isso sem culpa, algo começa a mudar, porque a consciência sempre é o início do movimento. Agora que você compreende os porquês da estagnação, vamos trazer essa consciência para o corpo, para o gesto, para o agora. Bruce Lipton nos ensina que a reprogramação interior só acontece quando unimos intenção com ação.
E é por isso que esta técnica simples e simbólica pode iniciar um novo ciclo dentro de você. Primeiro estágio: identificação. Sente-se por alguns minutos e observe seus pensamentos com presença. Qual frase se repete dentro de você como uma sombra? Não sou capaz. Não tenho valor. Tudo dá errado. Escolha apenas uma, aquela que mais te trava, e olhe para ela com amor, como quem reconhece uma criança ferida. Segundo estágio: ressignificação simbólica. Escreva essa frase em um pedaço de papel e, ao terminar, imagine que ela é como uma fita velha, um registro emocional que não pertence mais à sua nova versão. Agora, rasgue esse papel, lentamente, com intenção, como quem encerra um ciclo e diz: isso não me define mais. Terceiro estágio: instalação da nova crença. Coloque as mãos sobre o coração, respire profundamente e diga, com sentimento real: sou capaz de crescer a cada passo. Repita devagar. Imagine que essa nova frase desce pelo seu corpo como luz morna, reconfigurando os espaços antes ocupados pela dúvida. Esse gesto simples, quando repetido diariamente, começa a abrir trilhas novas na mente e frequências novas no campo ao seu redor. Porque quando você muda o que cultiva por dentro, o universo inteiro começa a escutar diferente. Talvez até hoje você tenha achado que sua estagnação era fraqueza, ou falta de foco, ou karma. Mas Bruce Lipton nos mostra algo mais gentil e verdadeiro. A estagnação é um reflexo do ambiente interno. E se o ambiente muda, o destino muda junto. Dentro de cada célula sua, existe liberdade. Mas ela só desperta quando você muda a frequência emocional que a alimenta. Greg Braden nos convida a enxergar isso no campo unificado. Tudo está conectado. Você não vive separado da realidade. Você interage com ela o tempo todo, através do que vibra, sente, escolhe. E isso não é sobre positividade superficial. É sobre honestidade profunda. É sobre escutar o que seu corpo sussurra, o que seu coração já sabe, e alinhar-se a isso com presença. A resposta não está em fórmulas prontas. Está na escuta sincera, na disposição de olhar para dentro sem medo, de acolher a dor, sim, mas também o potencial escondido atrás dela. Porque talvez você não esteja apenas travado, você esteja germinando. E germinar leva tempo. Você não está deixando a estagnação para trás com esforço. Você está deixando-a ir com amor. E o jardim que você é vai florescer no tempo certo, com a luz certa, quando você parar de tentar controlar o vento e apenas abrir as velas por dentro. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: estou pronto para florescer de dentro. E compartilhe este vídeo com alguém que também está esperando a hora certa. Talvez esse vídeo seja o sinal que ela pediu em silêncio.